Boa noite. Hoje é um dia todo especial de louvor, né? Entregando nossos pedidos aqui no altar do Senhor. E essa semana eu tive o privilégio de fazer uma viagem para Ilha Grande. Ficamos uma semana na Ilha Grande e tive o privilégio de levar a minha missão na Escola Sabatina. Estudei ela quase toda, né? Bastante. Estudei ela e vou adiantar alguma coisa. O dia de amanhã, quinta-feira, é o dia que a gente vai estudar sobre um dos milagres preferidos meu, né? Eu já falei aqui 8 milagres, né? E esse eu vou ter o privilégio de falar hoje, a ressurreição de Lázaro. E vamos abrir a nossa Bíblia e permanecer ela aberta no capítulo 11 de João, ok? Permanecer ela aberta. E vou fazer um desafio. A nossa professora de Escola Sabatina pregou aqui, fez um desafio para que nós pudéssemos ler 2 livros e eu consegui ler os 2 livros, Desejado e o Conflito Crucial. Eu vou fazer um desafio aqui agora, eu vou ler, vou estudar aqui o capítulo 11, que é a ressurreição de Lázaro, e vocês vão estudar em casa o capítulo 12 a 21, em casa, independente da Escola Sabatina, porque a Escola Sabatina do trimestre todo versa sobre esse assunto, sobre os milagres de Jesus Cristo, os sinais milagrosos que apontam para o caminho. Quem é o caminho? Jesus Cristo. Interessante, né? E finaliza lá vou dar uma palhinha, lá no capítulo 21, no último versinho, fala que Jesus fez muitos milagres. E fala até uma hipérbole, né? Que se não conteria, o mundo todo não conteria os escritos. Ele fez muitos mesmo, mas catalogados, registrados nos evangelhos, temos 35 só. E interessante, dos 35 catalogados, nós só temos, só em João, o servo amado, 7 milagres. É relevante, né? 7. E nós vamos dar uma palhinha dos 7 milagres dele, sendo que o 7º, que eu vou dar aqui mais assim, um estudo mais um pouquinho aprofundado, que é a ressurreição de Lázaro. Nós vemos aqui que Jesus ele fez mais milagres e curou mais a obra médica missionária do que pregou, né? Aí esses 35 não estão nos eventos milagrosos, a ressurreição e outros casos, mas catalogados 35 no livro, né? E logo começa com o primeiro milagre de Cristo, que é as bodas de Caná da Galileia. Interessante, né? Quando ele transformou aqui no capítulo 2, logo no início, nós vamos chegar no 11, logo uma palhinha, logo no 2, o primeiro milagre que ele fala aqui, a transformação da água em vinho, aqui simboliza aqui a transformação da nossa vida, para nos habilitar para a vida eterna. Isso aí é um ponto fundamental, né? Dizem que é um milagre de pequena importância, mas é um dos milagres mais importantes aqui, se nós formos estudar detalhadamente, né? E no capítulo 4, logo, no capítulo 4, eu estou aqui com a Bíblia aberta no capítulo 11, mas o capítulo 4, lá, voltando um pouquinho, antes de chegar ao 11, né? Fala sobre a cura do filho de um oficial do rei. Interessante que Jesus estava lá em Caná da Galileia, ali no capítulo 4, verso 46, e o jovem, ele estava lá em Cafarnaum. E interessante, no verso 49, o pai fala assim, venha depressa, ou vá depressa, antes que meu filho morra. Interessante isso, né? Vá, venha depressa. No verso 50 do capítulo 4, fala que Jesus simplesmente falou, vá, o teu filho vive. É interessante que aquele indivíduo, ele teve tanta fé que ele não foi no mesmo dia. Diz aqui o contexto todo que ele foi no dia seguinte. E interessante, no verso 52, ele indagou para os servos dele que hora que o menino melhorou. E falaram para ele, ontem, a hora 7ª, 1h ele tinha feito o pedido para Jesus, hora 7ª, no mesmo instante, no mesmo momento, e ele creu em Jesus Cristo. E foi para casa e toda a sua família se rendeu ao conhecimento do grande mestre. Ele reconheceu exatamente o milagre de Jesus Cristo. Vá, teu filho vive.
Creu ele, diz, e toda a sua família. Interessante, né? Creu ele e toda a sua família. Imagina, nós estamos aqui, às vezes, eu, por exemplo, não tenho o privilégio de estar toda a minha família aqui. Imagina se toda a minha família estivesse aqui com a minha crença. E a gente passa para o capítulo 5, a cura de um paralítico lá num tanque chamado Betesda. Esse tanque, no hebraico, Betesda quer dizer tanque, né? E quando se agitavam as águas, as pessoas corriam lá e a tradição dizia que alguns diziam que melhorava, mas não foi comprovado nada. Tinha um indivíduo paralítico aqui com 38 anos paralítico, né? E ele estava ali aguardando. E Jesus realmente fez aquele grande milagre, mostrando que a fé é a senha para a gente conseguir muitas coisas que a gente não consegue hoje. Nossos pedidos aqui, depositados hoje, se nós tivermos fé, crermos no Senhor Jesus, Ele vai dar uma bênção maior do que aquela que nós pedimos. Amém. No capítulo 6 fala sobre a multiplicação dos pães. Olha só, são 7 grandes milagres. Olha, a multiplicação de 5 pãezinhos de cevada. É aquilo que existia de mais humilde para aquelas pessoas, os camponeses ali. É o pão de cevada, não é? No Oriente, né? E 2 peixinhos, provavelmente 2 tilapinhas, né? Que lá já está comprovado pela arqueologia que era tilápia, o peixe daquela época, né? E ainda até hoje tilápia, né? Então 2 pequenos peixes, 2 tilapinhas e 5 pãezinhos de cevada, né? Nessa multiplicação. E interessante aqui que a multiplicação aqui fala mais de 5.000 pessoas foram alimentadas. Não inclui mulheres e crianças. Todos aqui têm esse conhecimento, né? A probabilidade de mulheres ali, 5.000 pessoas, a probabilidade, dizem os estudiosos, são 3.000 mulheres, né? Com 5.000 homens, 8, né? E a probabilidade de filhos ali, se colocar 40% das pessoas com filhos e os filhos de 3 a 4 filhos, vai dar 12.000 crianças. 12.000 com 3.000, 15.000 com 5 que ele curou, já vai dar um rebanho de 20.000 pessoas que foram alimentadas ali. Interessante, né? Que quando, no verso 7, né? Que ele fala para Filipe, alimenta a todos, né? Ele já sabia, né? A onisciência, ele já sabia, né? Aí, Filipe fala que quando André que apresentou o menino com os 5 pãezinhos e as 2 tilapinhas, os 2 peixinhos, né? E aquilo foi colocado na mão do Senhor. Olha só, interessante, né? E Filipe praticamente se recusou, né? Se nós vemos no contexto, eles tinham recebido o Espírito Santo, né? Curado, feito proezas, né? E quando Jesus falou para ele resolver, ele poderia resolver. Porque ele estava ungido pelo Espírito Santo, mas ele se acovardou. Falou o quê? 200 denários não seria necessário para alimentar essa multidão. 20.000 pessoas no mínimo. E ele falou com sabedoria, hein? Matemática. Porque, eu coloquei um pãozinho, eu vou ali na panificadora perto da minha casa, ali, o pãozinho ali está caro a beça, hein? Um pãozinho ali, e chega quase R$1 o pãozinho. E quase R$1, né? Eu coloquei um pãozinho a 20 centavos. 5 pãozinhos a 20 centavos dá R$1, né? Alimentando a matemática aqui, eu não sou o Sr. Joel, não professor de matemática, mas eu fiz a matemática aqui bonita, né? 5 pãezinhos R$1, né? 20.000 pessoas, né? R$20.000 de pãozinho, né? 2 tilapinhas, botei 20 centavinhos, cada tilapinha, 40 centavos aí, a tilapinha, né? Então, vamos colocar aqui, só de tilapinha, depois você faz as contas em casa, eu dou o sermão para uma cópia do sermão. Dá R$8.000 de tilapinha, mais R$20.000 dos pãozinhos a 20 centavos, que não existe isso, daria R$28.000. Eu coloquei a diária aqui, uma diária assim baratinha, né? Uma diária pobrezinha, né? Uma diária de um trabalhador, multipliquei aqui o denário aqui, é um dia de trabalho, multipliquei aqui, deu R$14.000. Então, eles tinham a metade, 50% só em caixa para poder alimentar. Então, Filipe logo recuou, né?
Não tem condição, falou com sabedoria, mas não com espiritualidade, ele poderia ter feito milagre. Eles ali poderiam ter feito, porque eles estavam ungidos anteriormente e feito muitos milagres, né? Mas, tudo bem. Ali, Jesus pegou, ali fez uma multiplicação. Não é divisão, não, é uma multiplicação, né? Que ele vai dividindo e somando em cima do que foi dividido. Ele vai multiplicando. Interessante, uma coisa fantástica, né? E depois que alimentou todos os 20 mil, ou mais de 20 mil, ele sobrou 12 cestos cheios, um para cada. Interessante, né? Não eram 12? Um para cada um. Ali mostrando desejar outras nações, dá um horizonte aberto ali. Falar para que eles pudessem levar para casa e avisar a família, os familiares, o grande feito ali. E aquilo ali se multiplicou, aquela mensagem se multiplicou naquela região. Probabilidade, segundo Rodrigo Silva, 70% da população daquela época tomou conhecimento do Evangelho de Cristo Jesus. 70%. Nós temos aí em torno de quase 8 bilhões, imagina? 7 vezes 8 dá quanto? 56, né? 5 bi e 600. Hoje, com o nosso rebanho aqui, poderíamos ter alcançado a mesma quantidade que eles alcançaram, né? Com a tecnologia que nós temos. E nós não estamos bem abaixo, né? O número, a estatística nossa está bem abaixo. Eles alcançaram ali 70% daquele povo com o Evangelho. Depois que o Evangelho de Jesus era o Velho Testamento. O Novo Testamento, 58 anos depois. Então, vamos colocar aí, um ano 50 e 58. Então, 33 para 50, 17. Com 8, 23. 23 anos depois, já estava a população quase toda evangelizada ali. Interessante. E o sexto grande milagre é quando Jesus anda sobre as águas. Aqui, eu coloquei aqui, interessante, os detalhes, né? Diz que Jesus ali estava, quando apareceu para os discípulos no Mar da Galileia, diz que a distância ali, fala aqui, que era de 185 estádios. Então, um estádio aqui, você multiplicando aqui, olha só, vamos lá, 25 verso 19, vamos lá, capítulo 6, verso 19, de 25 a 30 estádios, né, que Jesus percorreu ali. Um estádio é 185 metros, vamos multiplicar, 25 vezes 185, 4.625, se multiplicar por 30 dá 5.520, vamos colocar 5 quilômetros. A distância que Jesus estava ali, quando caminhou. Por isso que eles ficaram assustados e pensaram que era um fantasma. E disse no verso 18 que um vento forte agitou o barco. E Jesus apareceu ali andando sobre o mar. Interessante. Um vento forte. E questionaram muito sobre isso. Mas já está cientificamente provado que os ventos fortes, de tempo em tempo, 1996, dá um Google lá depois, que vocês vão ver que lá houve um grande vento forte em 1996 e houve um estrago em Tibéria. Interessante isso, né? E mostra aqui que esse mar não é um mar, é um grande lago de águas doces. Aproximadamente 166 quilômetros, 166 quilômetros e meio quadrado, em torno de 18 quilômetros por 9 quilômetros. Então, por isso que às vezes 9 quilômetros de uma extensão e 18 de outra. Pelo Mar da Galileia, 9 quilômetros. Por isso que Jesus, quando estava no barco, as pessoas iam andando e encontravam com Jesus. 9 quilômetros, daria aí 10 minutos, 1 quilômetro, 90 minutos, 1 hora de caminhada. Encontrava Jesus ali. E interessante ali, esse milagre mostra aqui que
aquilo que nos agita, aquilo que tira a nossa paz, que acaba com a nossa esperança, acaba com a nossa felicidade, ela está sob os pés do nosso Senhor Jesus Cristo, que eles estavam desesperançosos e Jesus veio caminhando sobre as águas e resolveu toda a dificuldade deles ali. Interessante, né? Esse é um grande milagre que dá também um grande sermão aqui e bem extenso, né? E esses ventos lá no Hermon, lá em cima no Hermon, nas montanhas geladas do Hermon, tem 4 nascentes. Essas 4 nascentes que sai o Rio Jordão. E o Rio Jordão abastece o Mar da Galileia. Interessante, né? É fantástico, né? E esse local ali que Jesus fez grandes milagres. A maior parte do período da vida dele, dos milagres, foram feitos ali na Galileia, ali próximo ali. Provavelmente 3 anos ele morou ali em Cafarnaum, na edícula ali de Pedro. Já está isso aí, já unânime já formado ali, que isso aí foi uma verdade, né? Uma possibilidade grande, e ali ele fez os grandes milagres, e mostrando aqui esse milagre, né? E interessante, o capítulo 9 mostra aqui a cura do cego, né? Um cego de nascença. Eu estava lá na Ilha Grande, lendo, fiquei, meu Deus do céu, como é profundo, como as pessoas estão cegas hoje e não aceitam o Evangelho. Gente, só com essa mensagem daria para a gente aceitar o Evangelho. Se tirasse toda a palavra e deixasse só essa mensagem aqui, só o capítulo 9, só o capítulo 9 de João, já dava para a gente crer, né? Interessante, o cego de nascença, ele foi curado ali. E os indivíduos, os religiosos, os escribas e os fariseus, eles mandaram chamar os vizinhos para testemunhar, para saber se ele era cego. Vamos saber se ele era cego mesmo? Chama os vizinhos. E não ficaram felizes. Chama o cego para testemunhar. E diz que os fariseus interrogaram o cego no verso 13 do capítulo 9. E não ficaram satisfeitos. Interrogaram os pais, a mãe e o pai, os pais, falaram os pais. Seriam os dois, né? A mãe e o pai, no verso 20. Não ficaram satisfeitos. Pela segunda vez, interrogaram de novo o coitado do cego que agora estava vendo. Interrogaram ele. E eu falo com minhas palavras, né? Cego é aquele que não quer ver. Provavelmente ele tenha falado isso, né? Baixinho, né? Se ele falasse algo, ele ia ser expulso da sinagoga, né? Mas vocês vão ver só. E ele falou, depois de tanto interrogatório, vocês querem ser discípulos desse Jesus, no verso 27? Porque esse homem, Jesus Cristo, se ele não fosse de Deus, não poderia ter feito isso. Aí eles ficariam com muita raiva, muita fúria. E sabe o que eles fizeram no verso 34? Sabe o que eles fizeram? Eles não creram, não. Eles expulsaram o cego da sinagoga. Mas tem mais ainda. No 35, Jesus disse, quando encontrou com aquele homem cego que agora via: você crê em Jesus Cristo? Ele falou: quem é este para que eu creia? Sou eu. Em outras palavras, eu sou. Quem é esse eu sou? Lá no início, né? Eu sou, que apareceu para Moisés lá. Eu sou Jesus Cristo. Agora a gente entra na sobremesa, que é o capítulo 11, do verso 1 a 46. Que é essa parte que eu quero falar, que é o 7º milagre, que é a ressurreição de Lázaro. Aqui é a tônica do livro de João, mostrando os sinais que mostram o quê? Os sinais são os milagres, que mostram a deidade de Jesus Cristo. Às vezes eles usavam a divindade, e os povos antigos tinham muitas divindades. Aqui ele mostra a deidade de Jesus Cristo. Jesus é Deus. E ele mostra: aqueles que creem em Jesus não morrem,
dorme para ressuscitar e ter a vida eterna, porque eu não sou Deus de mortos, sou Deus de Abraão, Isaac e Jacó. É profundo demais, gente, muito profundo. Vamos dividir aqui em 3 bloquinhos aqui, do verso 1 ao verso 4. O objetivo é mostrar a glória de Deus para que Jesus fosse glorificado. Esse é o objetivo todo do livro de João. A lição da escola sabatina versa só sobre esse assunto, mostrando detalhadamente sobre o livro de João, ok? Vocês vão ficar com a missão de ler 12 a 21 em casa e a gente vai dar uma palhinha até o 11 aqui, né? Interessante. Ele mostra aqui, do 1 ao 4, Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e Marta. Vamos entrar em detalhe das duas Betânia, não. Vamos falar da Betânia. Dessa Betânia aqui, que ela distava, a distância dali era onde? Qual é a distância? Para as pessoas entenderem por que estava lotada a casa deles de pessoas. 15 estádios, 185 metros cada estádio, está no final da Bíblia. A minha tem. Vocês pesquisem aí que na Bíblia vocês devem ter também. Na Bíblia missionária tem também. Então vai dar 2,77 quilômetros. 2.770 para ser exato, 2.775, nem 3.000 metros, 10 minutos de caminhada, 1 quilômetro, 30 minutos, você está ali, na casa deles. Interessante, né? Ao lado do Monte das Oliveiras. Ali o verso 2 fala, essa Maria é a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor Jesus e enxugou com os seus próprios cabelos aquele perfume caríssimo. Depois vocês pesquisam aí, eu pesquisei, mas não dá, é muitas informações. O nardo puro, o valor do nardo puro, quanto custa um vidrinho de 100 ml de nardo puro? É uma fortuna. 1 ano de trabalho. 1 ano. E depois multiplica lá pela moeda da época, que vocês vão ver que valor que ela deu ao Senhor Jesus. As irmãs mandaram o recado. Diz aqui que o mensageiro, ele estava na região da Pérea, no norte. Distava, sabe quanto? 40 quilômetros. Até o outro lado. É daqui provavelmente a Barra Mansa. Se não for a Volta Redonda, Barra Mansa, né? 40 quilômetros? Provavelmente, né? Do outro lado do Jordão. Interessante. 1 dia de viagem para dar notícia, a pé. Jesus era amigo da família, e os apóstolos também. E eles praticavam a chamada comunhão. A gente ouve a palavra comunhão na Bíblia e deixa passar, né? É comer junto, é recepcionar as pessoas na sua casa, você fazer um lanche, um almoço, uma merenda, comer com as pessoas. Isso é a comunhão. Isso aí nos aproxima, esse sócio espiritual nos aproxima. E eu tiro aqui como uma partilha, né? Eu estava lá na Ilha Grande, acompanhando aqui a partilha aqui, o que teve de fartura aqui, de pizza, um rodízio de pizza aqui, foi fantástico. Quem experimentou ficou assim, deslumbrado. Isso aí faz bem, isso aí aproxima as pessoas. E Jesus fazia muito isso, estava sempre ali na casa deles, Lázaro, Maria e Marta, comendo ali, e eles alimentavam Jesus e os discípulos ali. Ali era uma festa. Depois nós vamos mostrar aí que eles eram de família média, de mediana, média, não eram pobres não. Eles tinham condição, vou mostrar para vocês. Esse dia de viagem para ir, né? E o incidente aqui mostra aqui que a gente vai aprender bastante. Diz que quer conhecer uma pessoa como 1 quilo de sal com ele. Quer dizer o quê? Conviva bastante tempo, né?
para se conhecer uma pessoa, né? E realmente eles tinham um conhecimento bastante aqui, porque eles estavam sempre ali fazendo refeições juntas, né? Comendo juntos ali. E o bloco 5 a 16, versos 5 a 16, fala que essa comunhão aproxima e faz com que o amor brote, né? Aprofunda o amor entre as pessoas, o laço fraternal espiritual, né? Verso 6. Depois de receber a notícia, Jesus ficou 2 dias ainda, no mesmo lugar, né? Onde ele estava, né? A 40 quilômetros, né? E interessante que ele cita ali que o nosso amigo, não era só amigo de Jesus, não, era amigo também dos discípulos, nosso amigo, né? Vamos voltar para a Judéia. Estranho, né? Recebeu a notícia do mensageiro e lá queriam matá-lo, e ele falou: vamos voltar para a Judéia, verso 8. O nosso amigo incluiu os discípulos, ele dorme, mas eu vou despertá-lo, porque quem crê em Jesus não morre, dorme, para ser despertado na ressurreição, e na primeira ressurreição, ok? E interessante que questionam muito no verso 15, quando ele falou: me alegro por não estivesse lá, por não estar lá. Sabe por quê? Porque se ele estivesse lá, Lázaro não teria morrido. E aquilo ali foi para glorificar o Senhor Jesus, para mostrar a deidade de Jesus diante dos líderes religiosos. E surge a figura de Tomé, no verso 16 do capítulo 11. Interessante, Tomé. A gente sempre exalta aqui e ressalta a figura de Pedro. Tomé, ele fala: vamos também para que morramos juntos. Ele queria morrer em grupo, ele não queria morrer sozinho, não. Ele era esperto, mas eu acho que ele tinha fé também, bastante fé. Ele viu lá, botou a mão lá nos cravos, né? Nos furos de Jesus ali, e ele creu. Depois ele colocou a mão e creu, né? E, então ele tinha fé também, né? Mas ele era meio esperto, né? Ele não queria morrer sozinho, né? E mostra aqui que a demora de Jesus foi para glorificar ele, para mostrar que ele era o enviado e ele é Deus, Filho de Deus. No verso 17 a 27, mostra ali que Jesus chega. Quando ele chega, já tinha se passado 4 dias. 4 dias. Muitos judeus tinham vindo. Por quê? Porque a distância era 3 quilômetros. Estava lotado ali de religiosos. E diz que Marta, no verso 20, saiu ao encontro de Jesus. Ela era agitada. Em 220, né? Saiu ao encontro de Jesus. E interessante que mostra aqui nos afazeres domésticos, mostra ali, né, o comportamento de Marta e Maria, né? Uma era mais tranquila, né? E a outra era mais agitada. E ela saiu, como ela era mais agitada, saiu ao encontro de Jesus. E interessante no verso 21, se tu estivesse aqui, Senhor, não teria morrido meu irmão. Que sabedoria, né? Se tu estivesse aqui, não teria morrido meu irmão. Com toda a sabedoria, porque ela cria que Jesus fazia milagres, presenciou muitos milagres, tomou conhecimento de outros que ela não foi testemunha ocular. Ela tinha absolutamente fé e cria que se Jesus estivesse ali, quando ela mandou chamá-lo, ele não teria morrido. E Jesus falou para ela no verso 23: teu irmão vai ressuscitar. E interessante ter a réplica, né? Era terrível, né? Ela fez a réplica: eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Era uma adventista do 7º dia. Ela tinha o conhecimento perfeito do Evangelho. Interessante, né? Eu sei. Aí Jesus prontamente falou: eu sou. Olha só, eu sou. Olha, é profundo, né?
Depois vocês pesquisam lá qual é o nome de Jesus. Vocês vão ver aí. Onde vai chegar o final. Eu sou. Jesus falou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem crê em mim não morrerá eternamente. Crê nisto. Olha o divisor de águas. Sabe o que ela respondeu? Verso 27. O que ela respondeu? Creio que tu é o quê? Profetizado nas Escrituras. Olha que testemunho fantástico, gente. É profundo a dessa, né? Fortalece a nossa fé, não fortalece? Do verso 28 a 37. Daqui a pouco a gente termina. A revelação da humanidade de Jesus. A deidade foi revelada. A humanidade de Jesus. Verso 28. Marta depois voltou correndo e falou no ouvido de Maria: o Senhor está aqui. Maria, quietinha, saiu depressa. Verso 29. E quem foram atrás de Maria? Os líderes religiosos. Foram. Parece que as duas já tinham conversado nesse período que mandou chamar Jesus e Jesus demorou 3 dias para chegar. Um dia, o mensageiro. 2 dias, voltou. E Jesus não compareceu só no 4º dia. Elas já tinham conversado sobre esse assunto. Tanto é que a mesma coisa ela falou para Jesus: se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus, como era sensível à humanidade de Jesus, ele se comoveu, agitou-se, comoveu-se. Aí ele foi silenciosamente ao túmulo, viu a tumba fechada. E no capítulo 11, no verso 35, o menor versículo da Bíblia. Toda adventista sabe. Qual é o menor versículo da Bíblia? Jesus chorou. E diz que ele chorou desejado de todas as nações. Vocês leiam lá. Sobre a ressurreição de Lázaro. É fantástico. É 10 vezes mais isso aqui que eu estou falando. É fantástico. Jesus chorou. Mostrou a humanidade dele, a sensibilidade dele. E todos reconheceram o amor que Jesus tinha por Lázaro. E o grupo que estava ali, sempre vai haver 2 categorias nesse mundo. Verso 36 e verso 37. Aqueles que creem e aqueles que jamais creem. E Jesus falou, ainda que ressuscite mortos e fale o Evangelho, aquele que é duro de coração não vai crer. Os líderes religiosos saíram dali para tramar a morte de Jesus. Não creram. Viram e não creram. Verso 38 a 46. A manifestação da glória de Deus na ressurreição de Lázaro. Eles enfaixavam, o judeu enfaixava o defunto. Como foi enfaixado Jesus Cristo? Com linho, especiaria, antes passava óleo, um lenço na cabeça, cobrindo sua face, tipo uma múmia ali. E não enterravam, colocavam na pedra. Como o Senhor Jesus foi colocado. Lázaro estava ali, na gruta próxima à casa, onde estavam planteando. Dr. Rodrigo Silva fala que as pessoas que tinham uma gruta eram de classe média, financeiramente, eram bem financeiramente.
E essa família tinha uma condição boa, por isso que eles davam um banquete para Jesus e para os seus discípulos. Verso 39, Jesus falou o quê? Tirai o quê? Aí entra o quê? A nossa parte no milagre. Temos que fazer a nossa parte. E Jesus faz o impossível, aquilo que é impossível ele vai fazer. Ressuscitar o impossível, mas tirar a pedra, remover a pedra é o possível. E ele mandou fazer o quê? Remover a pedra. E depois que aquela Lázaro, tipo uma múmia, sai ali provavelmente todo enfaixado, Jesus mandou fazer o quê? Desatai-o. E depois dê comida para ele. Jesus fez o milagre principal. O restante nós temos que fazer. Quer passar no concurso difícil? Estuda. Quer ganhar dinheiro? Trabalha. Não vai cair do céu, não. A nossa parte temos que fazer, bem feita. E o verso 40 me arrepiou. Ela não revelou a deidade de Jesus ali há poucos minutos atrás? Marta, no verso 40, fez uma objeção. Ele cheira mal. Jesus é ressuscitado ali agora. Ele cheira mal. Jesus falou que se creres, olha o condicional, verás a glória de Deus. Se nós não crermos, nós não vamos ver nada. Absolutamente nada. Qual é a senha? Crer. E diz que Jesus orou ali. Pai, graças te dou porque me ouviste. Há 40 quilômetros atrás, há 40 quilômetros lá atrás, Jesus já tinha orado. Graças te dou porque me ouviste. Já tinha orado. E levantou os olhos para o céu, né? Os olhos abertos, né? Às vezes a tradição manda a gente fechar, né? Jesus abriu os olhos abertos e clamou ao Pai. Ele já tinha orado lá na Pérea. Graças te dou porque já me ouviste. Aqui reforça a nossa fé, não reforça, não. E ele disse que ele falou, o desejado falou que ele falou em voz alta: Lázaro, vem para fora, sai. Especificou, o desejado fala, se ele não especifica, sai todo mundo, todos. Aquela mesma palavra que fala Lázaro, sai, vem, foi a mesma palavra que falou lá em Gênesis, haja luz. Aquela mesmo fôlego que soprou nas narinas de Adão. E ele viveu, aquele boneco teve vida. Aquele mesmo fôlego manda agora que ele saia. E ele volta à vida. É fantástico, não é? Amém. Interessante, né? Como é que tem que ter fé, né? Aquele cadáver saiu tipo uma múmia ali, né? Jesus mandou desatá-lo. Todos os judeus ali viram. E diz o desejado que muitos entre os judeus, muito entre religiosos que não criam em Jesus, passaram a crer em Jesus. Se fosse hoje, quantos likes eu ia ter lá no Facebook, no Twitter, no Instagram? Quantos? Eu ia dar lá o meu. Fantástico, né? Mas outros não creram. Verso 46. Aqui mostra 100% homem, 100% Deus. Um mistério. Aqui
Aqui, no livro de João, que nós estamos estudando a lição da escola sabatina desses 3 meses, vai mostrar isso aqui e mais ainda. A deidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem crê em Cristo Jesus, aceita Ele, ainda que esteja morto, viverá, vai ressuscitar. A certeza da nossa salvação está em quem? Cristo Jesus. Vou finalizar. Meu tempo. Estou cronometrando aqui meu tempo. É um dia todo especial de oração hoje. A gente fala muito, né? Pesquisem que vocês vão ficar maravilhados. Desejados de orações, a ressurreição de Lázaro. E a lição da escola sabatina de amanhã, a ressurreição de Lázaro. Se crermos em Jesus agora, com certeza estaremos com o Senhor na ressurreição, na primeira, para viver eternamente com Ele. Essa é a mensagem e os sinais que João deixa para a nossa segurança, para a nossa crença em Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos nos levantar e vamos orar. Eterno Deus, bom Pai, pedimos a presença do Teu Espírito Santo aqui, para que nós tenhamos sabedoria, discernimento, para que seja nosso professor, nosso orientador, para que nós possamos ter toda a segurança na fé, certeza, aceitar a deidade de nosso Senhor Jesus Cristo, a deidade do nosso Deus Pai, a deidade do nosso Espírito Santo, a Trinidade, para que nós possamos ficar firmes nessa fé, Senhor. Que possamos ler, entender e possamos transmitir, que a nossa mensagem seja uma semente, Senhor, que dê 30, 60 e 100 vezes mais nos corações das pessoas que ouvirem essa mensagem. Em nome, por amor e pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.